Bom dia, sexto ano. Hoje começamos os assuntos de fração. Quer dizer, né? Estamos dando continuidade. Eu pedi que vocês copiassem esse resumo que está lá na plataforma, tá? E aí vocês vão acompanhando junto com a minha explicação. Certo? Então, o que é uma fração? Uma fração representa uma divisão, em que o numerador equivale ao dividendo e o denominador equivale ao divisor. Então, eu tenho aqui, ó, uma fração, eu tenho numerador, traço, denominador, onde o numerador representa o dividendo e o denominador o divisor, ok? Então, eu vou dividir. Então, como eu costumo falar, uma fração nada mais é do que uma divisão, certo? Então, quando vocês observarem uma fração, saibam que ali é uma divisão. Como é que eu leio as frações? Então, quem determina a leitura da fração é o denominador, certo? Então, eu coloquei aqui, ó, quatro tipos de leituras que eu posso ter da fração. Vamos lá. Então, eu já falei que quem determina a leitura da fração é o denominador. Quando eu tenho 1/2, isso aqui é uma exceção, tá, pessoal? Essa fração é a única exceção, exceção única, né, das frações. Então, toda vez que eu tenho 1/2, eu posso ler metade, meio ou 1/2. Observe que eu li como 1/2, mas eu posso ler também como 1/2, metade ou metade. Então, toda vez que eu tenho 1 no numerador e 2 no denominador, eu tenho esses 3 tipos de leitura, tá? Quando eu tenho um denominador de 3 até 9, do 3 até o 9, quais são os tipos de leitura que eu posso ter? Vamos lá. Se é 3, eu falo terço, 4, quarto, 5, quinto, 6, sexto, 7, sétimo, 8, oitavo, 9, nono. Vamos ver os exemplos? Então, 2 sobre 4. Como é que eu leio? 2 quartos. 1 sobre 6. 1 sexto. 3 sobre 7. Eu leio o numerador normal, o número normal, tá? 3. E o 7 sétimos, tá? Ou próprio, porque aqui ficou no plural e aqui também. Porque quando eu tenho um numerador maior que 1, o denominador vai ficar no plural. Então, se fosse 1 sobre 4, seria 1 quarto. Pega a dica aí. Se o numerador é um número maior do que 1, o denominador fica no plural. Então, eu vou botar essa observação aqui, ó. Numerador maior que 1, ó, denominador fica no plural, ok? Quem quiser pode anotar. Então, isso aí, essa leitura equivale aos denominadores de 3 até o 9. Quando eu tenho, pessoal, denominadores 10, 100 ou 1000, 10 eu leio décimo, 100, centésimo, mil, milésimo. Então, vamos lá. Exemplo. 2 décimos. 9 centésimos. Se eu tivesse 1000, 9 milésimos. Agora, se aqui fosse 1 sobre 10 seria 1 décimo no singular. Então, eu só leio o denominador no plural quando o numerador é maior do que 1. Certo? Agora, quando eu tenho denominadores maiores do que 10, porque aqui eu falei do 3 ao 9, aqui eu falei 1/2, tá? E quando eu tenho um denominador 2, por exemplo, 5 sobre 2, 5 meios. Então, a leitura de metade, meio ou 1/2 é para esse aqui. Agora, quando eu esqueci de colocar aqui, ó, o denominador 2, eu leio meio, tá, pessoal? Ficou incompleto. Então, vocês acrescentem aí quem tá assistindo o vídeo, tá? 1 sobre 2, eu leio metade, meio, 1/2. Denominador 2, eu leio meio.
Denominador 3, terço. 4, quarto. Pronto. Então, aqui é quando eu tenho denominador, vou até mudar aqui, quando eu tenho denominadores de 2 até 9. Quando eu tenho o denominador 10, 100, 1000, eu leio dessa forma, décimo, centésimo, milésimo. Agora, quando eu tenho denominadores maiores do que 10, exemplo, 11, 13, 25, 26, 50, 51, certo? Quando eu tenho maiores que 10, que não sejam esses 3 casos aqui, como é que eu leio? Vamos acrescentar a palavra avos. Então, denominadores maiores que 10. Lemos o numerador e o denominador como número natural, normal, seguido do nome avos. O que significa avos, Pro? Divisão em partes iguais, tá? Então, aqui eu tenho uma divisão em partes iguais. Então, 12 avos. Tá vendo como eu leio o número natural normal, tanto o numerador quanto o denominador? 20 avos. Então, esse é para o caso de denominadores maiores do que 10, ok? Que não seja esses 3, tá bem? Vamos continuar nosso conteúdo de fração. Na outra página, agora falando sobre fração de uma quantidade. Então, como é que eu calculo fração de uma quantidade? Eu vou ler para vocês esse exemplo. Eu já falei sobre isso, mas eu não ensinei a calcular. Francisca vai usar 1/3 das 12 bananas para fazer um bolo. Quantas usará? Pessoal, toda vez que você falar que tem uma fração de um valor, tá? 1/3 de 12, 1/3 de 20, 1/2 de 40. Toda vez que tiver essa relação, a fração de um valor inteiro, como é que você vai armar? Você vai colocar a fração de 12 bananas. Então, ela vai usar assim, pessoal, ela tem 12 bananas, tá? Para fazer um bolo. Só que ela só vai usar 1/3 de 12. Como é que eu resolvo isso? Eu expliquei para vocês que eu repito 1/3. O de, ele vira uma multiplicação, tá? E repito 12. Agora, eu não expliquei resolver isso. Eu vou multiplicar, como na multiplicação de frações, o numerador com o numerador, 1 vezes 12, 12. E o denominador com o denominador. Mas o 12 não tem denominador. Observe que quando eu tenho um número inteiro, certo? Sem denominador, significa que existe um numerador 1 ali oculto, tá bom? 3 vezes 1, 3. Então, sempre que você tiver o número 5, 20, 30, números inteiros, embaixo dele existe o numerador o quê? 1, só que está oculto, não precisa ser colocado. 12 dividido por 3, 4. Porque lembra que eu falei que uma fração é uma divisão? Então, eu divido 12 por 3, encontro o quê? 4. Então, ela vai usar apenas 4 bananas para fazer o bolo, ok? Vamos ver outro exemplo. Sara tem 50 brinquedos e doará 1/5 deles. Quantos ela doará? Então, vamos ver? 1/5 de 50 brinquedos. Ela doará 1/5 de 50 brinquedos. Isso equivale a quanto mesmo, Pro? Vamos calcular agora. O dia eu substituo pelo sinal de multiplicação. Repito 50. Como é uma multiplicação de fração, na multiplicação de fração eu multiplico os numeradores e multiplico os denominadores. Como aqui não tem denominador, significa que existe um oculto. 1 vezes 50, 50. 5 vezes 1, 5. Agora, lembra que fração é divisão? Vamos dividir. 50 dividido por 5, 10 brinquedos. Então, Sara doará apenas 10 brinquedos.